Oi, gente! Nós começamos agora mais um Hora da Saúde, o programa que é uma produção do Hospital de Amor e leva até você, na sua casa, em todo o país, informação de qualidade sobre saúde. Segundo a última estimativa do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, são esperados no Brasil mais de 30 mil novos casos de câncer de pulmão por ano. A doença ocupa atualmente a terceira colocação no ranking dos tipos de câncer mais incidentes no país, exceto pele e não melanoma. Mas ainda é o primeiro, quando se fala em taxa de mortalidade. E é por isso que nós trouxemos o assunto para o Hora da Saúde de hoje. E para começar a falar sobre esse assunto, a gente recebe ele, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Oi, Dr. Marcelo. Olá, Glaucia. Apesar dos diversos fatores que favorecem a ocorrência do câncer de pulmão, como a exposição a agentes cancerígenos, químicos ou físicos, as infecções pulmonares de repetição, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema pulmonar e bronquite crônica, e fatores genéticos, o tabagismo ainda é o principal fator de risco para o desenvolvimento da doença, com até 85% dos casos diagnosticados associados ao consumo e exposição passiva aos derivados do tabaco. Esses números são preocupantes, Marcelo? Bastante preocupantes, Glaucia. Já que são tão preocupantes, a gente precisa sentar para discutir com mais calma. O tabagismo é o principal fator de risco, mas também é um vício. Como trabalhar isso em um consultório, Marcelo? A gente precisa entender o quanto o tabagismo traz diversos riscos à saúde, né? Especialmente se tratando de doença oncológica, não só em relação ao câncer de pulmão, mas a diversos outros tipos de cânceres também. E na consulta faz parte do que a gente costuma abordar os hábitos de vida do paciente. E a gente fala sobre isso, a gente fala sobre tabagismo e a gente costuma tentar entender se o paciente tem algum conhecimento sobre os danos que o cigarro pode trazer para a saúde e para a qualidade de vida. Surpreendentemente, a maioria dos pacientes conhece os benefícios do cigarro. O que a gente encontra, às vezes, são dificuldades e barreiras sobre como parar, ou em que momento de vida. Às vezes a gente não consegue entender muito bem qual que é a relação que o indivíduo tem com o cigarro ou com o hábito do tabagismo. E a hora que a gente vai investigar isso mais profundamente, estabelecer o vínculo, a gente consegue começar a falar sobre mudanças de hábito. E nessa hora de manejar essa mudança de hábito, manejar essas questões de hábitos sociais do indivíduo, o momento em que ele usa o tabaco, o momento em que o consumo é mais favorecido, a gente vai conseguindo introduzir as chaves para fazer essa mudança de comportamento. Doutor Marcelo, nesse momento o paciente ele precisa de um suporte especial, né? Como que é isso? Precisa. A gente tem programas que são bem estruturados hoje no Brasil para a cessação do tabagismo. O Brasil adotou diversas medidas para poder dificultar ou favorecer a interrupção do tabagismo. Não só no Brasil, mas ao redor do mundo isso tem acontecido. Mas no exemplo do caso brasileiro, isso é bastante evidente. Que exemplos são esses? Então, a gente tem as leis que impedem o consumo do tabaco em ambientes fechados, por exemplo. Isso melhorou muito. Melhorou muito. Você vê socialmente uma diminuição de propagandas. Então, você não vê propaganda de cigarro na TV mais, você não vê esse incentivo. Se você se lembrar de algum personagem na TV que você viu consumindo tabaco, você não vai se lembrar. Isso era comum muito tempo atrás. Hoje em dia isso não acontece, exceto alguns casos excepcionais, mas de modo geral isso não é mais incentivado assim. Isso é uma coisa que favoreceu muito, além de outras medidas que envolvem a cobrança de impostos, a necessidade de exposição no rótulo do cigarro, do maço de cigarro, dos malefícios do cigarro. Então, essas medidas, elas são populacionais, elas são muito eficazes na redução da adesão ao hábito de fumar. Então, esse conjunto de medidas favoreceu a cessação do tabagismo, a diminuição, né? Então, você tem duas frentes. Aquilo que impede as pessoas de iniciarem o hábito do tabagismo e aquilo que faz com que os indivíduos que já têm esse hábito diminuam ou façam essa redução até que cessem. Então, você tem esses dois pontos. Para aqueles indivíduos que já têm o hábito, já adquiriram o hábito,
você tem hoje, via Ministério da Saúde, a oportunidade de fazer a cessação do tabagismo em programas nas unidades básicas de saúde, especialmente nas estratégias de saúde da família, para poder fazer essa redução do hábito de fumar. Então o tabagismo é a principal causa do câncer de pulmão? Sim, não é a única, mas a esmagadora maioria dos casos tem relação direta com o hábito de fumar. Quando se para de fumar, o risco de câncer de pulmão desaparece? Ele não desaparece. Você vai tendo redução ao longo do tempo, né? Então, desde o momento de contato, mas você tem você fumou, você tem o risco. Marcelo, uma vez eu ouvi uma frase que me deixou impressionada. Eu não sei se ela é correta, então eu vou te dizer para você me falar se isso é verdade. Alguém uma vez disse assim: todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão. Só não vai ter câncer de pulmão se nesse meio de tempo falecer de outra coisa. Isso é verdade? Não, a gente não precisa ser tão catastrófico ou tão radical. Eu fiquei assustada, mas como a gente disse logo na abertura do programa, 85% dos casos têm relação com o tabagismo, né? Você tem outros fatores de risco que são exposições ocupacionais. Então, compõe um outro grande grupo de risco, né? Então, trabalhadores rurais que têm exposição a alguns agentes químicos, trabalhadores de indústria que têm exposições a agentes químicos e físicos, também vão ter um maior risco de desenvolver câncer de pulmão. Mas o cigarro, seja através do tabagismo ativo, então eu consumo cigarro, ou de uma exposição passiva ao tabaco, alguém próximo de mim consome, a gente tem esse aumento do risco de desenvolver o câncer de pulmão. E é um aumento significativo e que se a gente for pensar na epidemiologia do câncer mundialmente no Brasil, o câncer de pulmão é um câncer bastante prevalente, é uma importante causa de mortalidade dentro daquilo que é doença oncológica. Então, em programas anteriores a gente falou sobre o câncer de pele e não melanoma, que é o que mais é incidente. Se a gente tirar esse câncer, né, a gente vai ter o câncer de pulmão aí alternando entre segundo, terceiro, a depender da estatística que eu utilizo, da população que eu estou estudando, e acometendo homens e mulheres. Certo. Marcelo, quem não fuma também pode ter câncer de pulmão? Você falou em fatores de risco, né? Isso. Falou sobre alguns. Quais os outros fatores de risco sem ser o cigarro? Então, quem não fuma pode ter câncer de pulmão, sim. Então, a gente tem alguns fatores que são ambientais. E aí, dentre esses fatores ambientais, se eu não fumo, mas alguém próximo de mim fuma, eu também desenvolvo essa chance. A minha chance aumenta. O chamado fumante passivo. O fumante passivo. Mas se eu trabalho, por exemplo, com uma indústria metalúrgica, tenho acesso a metais pesados, a inalantes químicos, a minha chance também vai aumentando. Se eu tenho infecções recorrentes no meu pulmão, isso também aumenta. Se eu desenvolvo doença obstrutiva crônica, que é o enfisema pulmonar, a minha chance de desenvolver câncer de pulmão também aumenta. Só que nenhum desses fatores é tão significativo quanto o cigarro. Uhum. O conjunto de exposições ambientais em relação a agentes químicos, agrotóxicos, metais pesados, eles juntos também formam uma causa importante, né? Então a gente tem o cigarro em primeiro lugar e essas exposições ambientais em segundo lugar. E aí depois você vai ter essa questão das infecções recorrentes, da doença pulmonar obstrutiva crônica. A questão do DPOC é que ela tem uma relação importante com o tabagismo também. Então a gente tem que lembrar disso, né? Mas sozinha, independente do fator do cigarro, ela também é um fator que predispõe à ocorrência do câncer de pulmão. Então o câncer de pulmão, ele é sempre desencadeado por fatores externos, por estímulos de fatores externos? Nem sempre. A gente, essa interação entre o indivíduo e o ambiente, ela é muito importante na doença oncológica, independente do tipo de câncer. Uhum. Né? Então não basta só um fator exclusivo ambiental ou só um fator exclusivo do indivíduo. Geralmente essa interação indivíduo-ambiente que é a grande questão no desenvolvimento, salvo algumas condições específicas. No câncer de pulmão, a gente não foge dessa regra. Existem fatores genéticos que são importantes? Sim. Existem algumas linhagens que esse fator é importante? Sim. Mas a grande maioria dos casos, 85%, vai envolver uma questão ambiental muito importante, que é a presença do agente químico envolvido, seja do tabaco diretamente ou essas questões ambientais. E aí essa troca, a exposição do indivíduo
mais em um ambiente que é favorável, né, que tem esses agentes. Mas uma vulnerabilidade genética, uma exposição genética, você tem um cenário perfeito. Então, você vai se perguntar, será que todo tabagista, porque nem todo tabagista tem câncer de pulmão, toda pessoa que consome tabaco tem câncer de pulmão, você tem essa questão ambiental mais a vulnerabilidade do indivíduo. Mas é justamente essa interação que é o segredo. A gente pode dizer que o câncer de pulmão ele tem se transformado em um grande problema de saúde pública, Marcelo? Sim, fora do Brasil já é um grande problema de saúde pública, né? É que a gente vai precisar associar as questões epidemiológicas dos outros tipos de câncer. Em países que já passaram pela transição que a gente já viveu aqui no Brasil, é uma das principais causas de mortalidade. Em algumas regiões, chegando a liderar as causas de mortalidade. No Brasil, você tem uma melhora muito significativa por conta dessas questões ambientais de interrupção do incentivo ao consumo do tabaco. Isso mudou a questão do prognóstico, mudou a questão da prevalência da epidemiologia. Tanto que você vê acometendo homens e mulheres da mesma forma, mas na história da evolução da doença você tem padrões diferentes, justamente por conta desses hábitos de vida serem diferentes. Embora a mortalidade seja maior no homem do que na mulher, você vai encontrar uma relação direta com a questão dos hábitos, da frequentação ao serviço de saúde, do diagnóstico precoce, mas a mortalidade do câncer de pulmão é alta nos dois grupos. Marcelo, ainda é um problema muito grande, não tem uma incidência muito grande no Brasil. Mas o Brasil passou por uma mudança de hábitos muito grande, se eu não me engano, na década de 90, como você já falou nesse bloco, né, com a redução, aliás, a eliminação de publicidades ao tabaco, né, em programas de TV, teve essa mudança cultural, até em programas infantis, porque antigamente a gente via personagens de programas infantis fumando. Você não acha que agora, nessa nova geração, vai ter uma redução nesse problema? Não era para já estar tendo uma redução? As pessoas fumando menos no Brasil? A gente tem essa transição de gerações acontecendo, e aí você vai ter incidências diferentes de acordo com o recorte da população que você fizer. Uhum. Então, uma coisa é você acompanhar a população que na década de 80 e 90 tinha 30 anos, que tinha esse hábito. Alguns indivíduos vão cessar o tabagismo ao longo dessas décadas até o momento atual, e outros não, e você vai ter uma miscelânea. Outra coisa é você pegar um indivíduo que já nasceu na década de 90 ou após isso, nunca teve contato com cigarro ou não teve contato familiar com isso, para você poder entender populacionalmente isso acontecendo. Então a gente ainda precisa viver esse momento que está em curso para a gente ter todas essas respostas. Mas a questão da cessação do tabagismo e desse incentivo a cessar o tabagismo reduz a prevalência drasticamente. Claro que a gente tem que lembrar de outros fatores que estão acontecendo, que acontecem no mundo atual, como por exemplo a poluição, a emissão de gases tóxicos e de metais pesados, que são outro fator de risco para o câncer de pulmão, e que acontecem, que vão acabar sendo também um dos causadores, e que aí não é como o tabaco, que tem essa ação toda em cima, né? Então, se você imagina um metalúrgico, um trabalhador, esse indivíduo ele continua tendo esse fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão, que é um tipo de câncer ocupacional também, e para isso a gente ainda não conseguiu avançar tanto quanto em relação ao tabagismo. Mas esse é um tipo de câncer que, para prevenção, mais uma vez, é fundamental a educação. Sim, tanto em relação à questão do tabagismo, quanto em relação à questão laboral. E hoje se discute muito a relação do rastreamento, a questão do rastreamento para o câncer de pulmão, que na literatura a gente tem uma controvérsia pequena ainda em relação a vale a pena ou não vale a pena rastrear, que maneira a gente faz esse rastreamento. A gente teve mudanças nos últimos 5 anos em relação a isso, e a nossa região inclusive participa de estudos, iniciando estudos para poder avaliar essa questão do rastreamento e ver como isso muda em relação à mortalidade e à precocidade do tratamento e das intervenções. Marcelo,
Você continua aqui com a gente, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente recebe o Dr. Rodrigo Sampaio Chiarantano, ele é médico radiologista do Hospital de Amor e vai falar com a gente mais sobre o câncer de pulmão. Você aí de casa, continue com a gente já volta falando sobre esse assunto tão importante.